essa sequência de mensagens, como é importante a gente seguir em um livro na sua sequência, porque você fala de assuntos às vezes assuntos que são fortes, assuntos que são que vão direto nos confrontar, e quando é assim numa sequência, ninguém fica melindroso, né? Ninguém diz, o pastor está falando para mim aquilo ali. Não, eu não escolhi a mensagem, ela está numa sequência. Nós estamos pregando o Evangelho de Mateus. Então nós vamos falar de diversos assuntos do Evangelho de Mateus, em sequência. Então não é para ninguém, na verdade é para todos, né? Porque Deus está falando com todos nós, né? Diretamente. A gente prega para toda a igreja, mas Deus fala diretamente ao coração de cada um, cada determinado assunto que chama atenção, e isso é muito importante. O sermão da semana passada foi um sermão muito forte, e depois eu fiquei feliz que teve uma irmã que me mandou uma mensagem: pastor, eu quero ouvir esse sermão de novo, manda para mim por favor, mexeu muito comigo, tocou muito no meu coração, e que bênção, é Deus falando com a sua igreja, amém? Então nós vamos à sequência hoje. Abra por favor em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13, do 13 ao 16. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16, que diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Até aí. Amados, Jesus continua no monte das bem-aventuranças. Ele não desceu ainda, ele está no monte, falando para a multidão, falando para todos. Ele está ali envolvendo todo mundo com seus ensinamentos. E nós vimos então, fazendo uma retrospectiva, que hoje é o quarto sermão dessa série, que o primeiro sermão nós falamos sobre a chegada do rei, que Mateus está anunciando a chegada do rei. Então chega o rei de Israel, o Messias, o prometido, o ungido, e esse rei, ele vai caminhar agora para estabelecer o seu reinado. No segundo sermão, nós vimos que o anunciador do reino vem proclamando essa chegada, vem anunciando essa chegada, vem falando dessa chegada. E quando ele fala disso, ele fala de requisitos para entrar nesse reino, para viver nesse reino. E o requisito que ele estabelece é metanoia, metamorfose, é arrependei-vos. É preciso passar por uma metamorfose para entrar nesse reino, para receber esse reino, para fazer parte desse reino. Só depois que você passa pela metamorfose é que você faz parte do reino dos céus. Então o anunciador João Batista está falando isso, que é preciso arrepender-se para entrar. E depois o rei Jesus vai dizer que, aliás, João Batista fala desse rei, que esse rei agora vai batizar também. Mas só que o batismo desse rei não é para arrependimento. O batismo desse rei é com o Espírito Santo. O batismo desse rei é para uma nova vida, é para uma transformação completa dentro da pessoa. Então, aí, depois disso, Jesus sobe ao monte. E ele vai falar agora para os moradores desse reino
como vivem os moradores desse reino. E ele fala que os moradores desse reino são felizes, que são as bem-aventuranças. Mais feliz, bem-aventurado, mais que feliz são os moradores do reino. Por quê? Porque eles são humildes, porque eles choram, porque eles são mansos, porque eles têm fome e sede de justiça, porque eles são misericordiosos e porque eles são perseguidos. Eles são felizes. Esses são os moradores do reino. E no último culto, um dos últimos pontos, um dos últimos tópicos, eu disse para a igreja que as bem-aventuranças é o melhor sermão evangelístico que existe. Você lembra disso? Que eu falei isso? Amém? É o melhor sermão evangelístico. Por quê? Porque quando eu vivo as bem-aventuranças, eu estou pregando o evangelho. Quando eu sou manso, eu estou pregando o evangelho. Quando eu sou humilde, eu estou pregando o evangelho. Quando eu choro as minhas mazelas, quando eu choro os meus pecados para Deus, eu estou pregando o evangelho. Então agora ele continua lá no monte, ele continua lá na montanha, ele está continuando o sermão. A Bíblia faz a separação, mas Jesus não parou de falar. A Bíblia divide, né, para ficar mais fácil da gente achar. Ela divide em capítulos e versículos. Não existiu isso quando Mateus escreveu. Mateus escreveu o que estava acontecendo. Depois os copistas, né, os tradutores foram colocando versículos, capítulos, foram colocando tópicos, nomes, títulos, para ficar fácil para a gente entender. Só que isso às vezes nos prejudica, porque a gente separa os assuntos e não está separado. Jesus continua agora dizendo. Agora ele fala, ele está dizendo que os bem-aventurados. E ele fala então que essa bem-aventurança é o melhor sermão evangelístico, porque quem pratica as bem-aventuranças, agora ele diz, é o sal da terra e a luz do mundo. Quem faz isso, quem pratica isso, é o sal da terra e é a luz do mundo. Porque quando as pessoas olhar para você, sendo um bem-aventurado, eles vão olhar, que interessante, eles vão enxergar uma luz, eles vão enxergar algo para direcionar o caminho. Então agora Jesus diz, porque vocês fazem isso, vocês são o sal da terra e são a luz do mundo. E hoje nós vamos falar sobre o sal da terra e sobre a luz do mundo. Hoje, o título da mensagem de hoje é a espiritualidade e a influência dos moradores do reino. Então, falando sobre o sal, comparando ele com a vida cristã. O que Jesus está falando? Por que Jesus está dizendo isso? Por que ele está comparando os moradores do reino? Os moradores do reino são os seus discípulos, e os seus discípulos somos nós, amém? Amém? Nós somos os moradores do reino. Então ele fala que os seus discípulos são o sal da terra. Por quê? Porque na época de Cristo, o sal, ele tinha algumas propriedades, algumas funções, que isso chama atenção, porque Jesus está pregando para as pessoas aquilo que é o dia a dia delas, aquilo que é a vivência delas. Elas iam entender ele falando, quando ele dissesse que o semeador saiu a semear. Semeador, sim, é a vida deles, eles fazem isso, eles são semeadores. Eles iam entender quando Jesus falava a dona de casa, quando amassa o pão. Ah, dona de casa, sou eu sei o que é amassar o pão. Eles iam entender as analogias que Jesus ia usar. E agora ele usa o sal. Primeira coisa, ele usa o sal, depois ele usa a luz. Mas ele fala do sal por quê? Porque o sal na época de Jesus, ele tinha uma função fundamental. Na época de Jesus, não tinha geladeira que a gente tem hoje. Não tinha a caixinha de isopor que a gente tem hoje. E bota gelo, né? Para gelar os alimentos, uma bebida. Não, na época de Jesus, o que conservava os alimentos era o sal. Porque o sal tem essa propriedade de conservar, de não deixar apodrecer, de não deixar putrefazer os alimentos. O sal tinha essa propriedade de conservar o alimento. Então não tinha geladeira para que a carne durasse um pouco mais. Eles enchiam ela de sal, né? E você conhece aí charque, né? Tem outras carnes, carne de sol, né? Que também é feita no sal, e o sal conserva aquela carne. Era isso que eles usavam na época.
Então o sal tinha a função de conservar, de não deixar apodrecer. E quando isso acontecia, eles podiam, depois de muito tempo, ainda se alimentar. Então Jesus está fazendo essa comparação. Vocês são o sal da terra, vocês são os conservantes, vocês que não deixam a sociedade apodrecer, vocês que não deixam a sociedade se deteriorar. Cada cristão, cada morador do reino dos céus, na terra, tem a função de conservar a terra, de conservar a sociedade, de conservar, não deixar ela apodrecer. A igreja, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela é a balizadora da sociedade. Ela é aquela que vai ajudar a sociedade a se conservar e não se destruir. Por causa da igreja, do agir do sal que a igreja representa, é que a sociedade não é destruída. Porque a igreja vai dizer como vive o ideal de viver uma família. A igreja vai dizer o ideal de se criar um filho. A igreja vai dizer como que nós devemos nos comportar nas nossas relações. A igreja vai falar como que um casal vive. A igreja vai dizer como que um funcionário deve ser um bom funcionário. A igreja vai dizer como que o patrão vai ser um bom patrão. A igreja vai dizer como as pessoas têm que ser honestas, sinceras, e como tem que ajudar uns aos outros. Então a igreja é a balizadora. A igreja é o conservante natural da humanidade. Amém? Ela tem o poder de conservar, de não deixar a sociedade sucumbir. Então esse é o dever, um dos deveres da igreja. Esse é um dos deveres, e assim é ser sal. Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra, vocês vão conservar essa sociedade, vocês vão fazer essas coisas acontecerem para que a sociedade continue viva. A igreja é responsável pela vida da sociedade, ela é o sal da terra. Essa é uma das propriedades, uma das funções do sal. Segunda função do sal, e nós conhecemos muito bem, é de temperar. É de temperar os alimentos, é de dar sabor para os alimentos. Aonde você joga o sal, ele dá sabor. Você bota sal no feijão, ele fica saboroso. Você bota sal na carne, ele fica saboroso. No arroz, fica saboroso, ele dá tempero. É ele que dá tempero, é ele que dá sabor para os alimentos. E o mais interessante é que você não precisa, por exemplo, em 1 quilo de feijão, colocar 1 quilo de sal. Você não precisa, por exemplo, pegar 5 quilos de carne para fazer no churrasco e derramar 5 quilos de sal sobre ela. Não. Se você vai temperar o arroz, você usa pitadas de arroz, de sal. Você usa uma colher de sal para temperar o arroz. Você usa um pouco de sal para temperar o feijão. Porque só uma pitada de sal faz toda a diferença no alimento. Não precisa encher de sal. Até mesmo se você encher de sal, você não come. É muito sal. Porque o sal tem a função de temperar. A igreja tem a função de temperar. A igreja que dá tempero para o mundo. A igreja que dá tempero para a sociedade. A igreja que dá tempero para os amigos. É ela que dá o sabor para as relações. É ela que dá o sabor para as amizades. É ela que dá o sabor no casamento. É a igreja que vai dizer isso. É a igreja que vai fazer isso. Jesus está falando dos bem-aventurados. Quando você for bem-aventurado, você vai dar tempero para a vida. Você vai dar tempero para as pessoas. O sonho, né, de cada pastor, o ideal de cada igreja, o ideal de cada cristão, é dar sabor para as pessoas. É dar sabor para as relações. Imagina você dentro de uma empresa, onde todos sabem que você é crente. Você está lá dentro, e lá dentro você tem o poder de temperar, você tem o poder de dar sabor para aquele lugar.
Então, quando acontece alguma coisa e todos sabem que você é crente, eles sabem quem tem que procurar quando precisa de uma palavra honesta, sincera. Eles sabem quem tem que procurar quando estão precisando de uma oração. Eles sabem quem tem que procurar quando precisa de um funcionário excelente. Porque sabe que o crente vai trabalhar com excelência. Porque o crente, ele faz para o seu Senhor como para o Senhor. Então lá na empresa, o crente é referência. Ele dá sabor para aquele ambiente. Quando eu fui supervisor de vendas, eu tive uma equipe de venda grande, assim, que nós trabalhava numa multinacional. E o meu melhor funcionário, na época eu não era convertido. Na época, inclusive, nós ria dele, né? Brincava com ele. Mas o melhor funcionário era um cristão. Ele chegava quietinho na empresa, todo mundo fazendo bagunça, gritando e tal, aquela coisa toda. O pessoal saía para beber, ele não ia. Uma vez teve uma confraternização da empresa de final de ano, um churrasco, ele ficou no churrasco, ele comeu o churrasco, tomou seu refrigerante e foi embora. Obrigado, eu tenho que ir agora e tal. Ok. Mas ele era o melhor vendedor. Levava a sério. Ele saía para o campo para trabalhar e ele voltava com resultado. Eu tinha certeza que todos poderiam talvez fracassar naquele dia, mas eu sabia que aquele lá ia trazer resultado. E ele era um cristão. E na época ria dele, brincava com ele, mas na verdade ele que estava dando tempero para aquele lugar, estava dando tempero para aquela equipe. Então o cristão, ele dá tempero em todos os lugares que ele vai. No jogo de futebol, está todo mundo lá jogando futebol, você também está jogando e está brincando, mas na hora que dá um estresse, o sal da terra, o cristão, o bem-aventurado, é aquele que vai separar a briga. É aquele que o que é isso, cara? Para, nós somos todos amigos, estamos aqui brincando. É aquele que não vai chegar com violência, não vai machucar o colega. Ele dá tempero e aí todos sabem que esse cara é uma boa gente. Todos sabem que essa mulher, ela é organizada, ela é decente. Ela é respeitosa, ela se dá o respeito. Porque o cristão vai dar o tempero, o cristão que vai conservar os bons costumes. A mulher cristã, que ela é sal, ela conserva a sua integridade. Ela anda nos lugares e ninguém fala mal dela. Porque ela se veste de forma decente. Ela não se veste de forma ímpia. Ela anda de forma decente. Ela é sal, ela está temperando, está todo mundo diferente, mas ela não. O homem que é sal, aonde ele anda, todos olham para ele como referência. Ele é um ótimo funcionário, ele é um bom pai de família, ele é um bom dono de casa, ele dá referência, ele mostra para as pessoas como é ser cristão, como que a sociedade tem que andar. E o cristão, ele não aceita a corrupção. Ele não aceita. Ele não é corrupto. Ele não se deixa levar pela corrupção. Ele não aceita os maus tratos. Ele não aceita a violência. A sociedade está querendo mudar os padrões judaico-cristãos que foram colocados, incutidos na sociedade, e o mundo está querendo mudar isso, está querendo trocar isso, está querendo tirar esse foco, para que o cristão não tempere mais a sociedade. Mas só uma pitada de sal faz toda a diferença. Ou seja, você, uma pessoa só, numa empresa de 200 funcionários, você faz a diferença. Amém? Você, sozinho, no meio de um campo de futebol, com a galera, você faz a diferença. Porque um só pode mudar uma cultura inteira. Um só pode mover o mundo. Martin Luther King mudou uma sociedade inteira. Era um pastor batista. Nós temos Richard Baxter, um homem que começou a plantar uma igreja num vilarejo que não tinha nenhum cristão naquele lugar. Foi enviado para começar uma igreja, não tinha nenhum cristão naquele lugar.
E esse homem começou a fazer diferença. Ele evangelizava as pessoas, mas ele também vivia isso no seu dia a dia. Ele começou a arrumar alguns inimigos, certo? Porque o pessoal começou a não ir mais nos bar beber. E os donos dos bar estavam bravos com ele. Como assim? Eu estou perdendo meu negócio? Esse homem aí está fazendo essa bagunça aí na cidade? Agora as pessoas não querem mais vir no meu bar beber? E foi transformando até que o dono do bar também se converteu. E ele foi indo, ele foi fazendo diferença, ele foi influenciando. A chegar a um ponto que as pessoas na rua se encontravam na rua para conversar sobre a Bíblia. Se encontravam na rua para conversar sobre Cristo. Resultado disso, 800 famílias se converteram. E o que isso representou? Quando ele chegou na cidade, não tinha nenhum crente. 14 anos depois, quando ele foi embora, não tinha nenhum ímpio. Toda a cidade se converteu. Por causa de um homem, por causa de uma pitada de sal naquela sociedade. Uma pitada de sal naquele vilarejo. Olha a diferença que fez a vida desse homem. Tanto que, mais ou menos uns 200 anos depois, teve um outro homem de Deus lá, um outro homem pregando a palavra. 200 anos depois ele disse: ainda hoje nós podemos ver o resultado da obra de Richard Baxter. Olha que fenomenal, olha que coisa mais linda. Uma pitada de sal. Martinho Lutero fez uma bagunça santa, né? Aonde toda a igreja mudou. Martinho Lutero, uma pitada de sal na igreja católica. Aonde houve aí a reforma protestante, aonde lá na Alemanha as pessoas começaram a ouvir aquele homem, a seguir aquele homem, e ele começou a enfrentar problemas, começou a enfrentar desafio, perseguição, queriam matar Martinho Lutero, e foi, mas ele continuou firme. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, para a Bíblia, para a língua nativa que não tinha, ou era grego, hebraico e latim, mas não tinha a língua nativa. Ele traduziu essa Bíblia. E o povo começou a ler a Bíblia. E hoje nós estamos aqui por causa de Martinho Lutero. A igreja protestante no mundo todo existe por causa de Martinho Lutero. Uma pitada de sal fez toda a diferença. E assim nós temos diversos homens na história. E eu acho que o maior deles que impactou foi o apóstolo Paulo. Um homem que incomodou o império. Um homem que tem um encontro com Jesus na estrada para Damasco. Esse homem se converte, esse homem vira o maior pregador do evangelho do mundo. O maior evangelista do mundo se chama Paulo. Esse homem faz uma revolução no velho mundo. Ele viaja, ele vai pregando, ele fica na casa de um, ele fica na casa do outro, hospedam ele vai indo, ele vai abrindo igrejas, e ele revoluciona o mundo. Um homem, uma pitada de sal. Apenas uma pitada de sal. Agora você vê uma coisa, a igreja ela é a balizadora. A igreja ela é o que dá tempero. Ela é aquela que impede a destruição do mundo. Olha o que aconteceu na época de Abraão. Abraão, com seu sobrinho Ló, se separam. Eles vivem juntos, estão muito prósperos, muitos pastores, muitos rebanhos. Chega um ponto que os pastores de um começam a brigar com o pastor de outro. E aí Abraão propõe: não, faz o seguinte, meu sobrinho, escolhe onde é que quer viver e vai. A Bíblia fala que Ló olha e vê os campos. Eu quero lá. Abraão disse: ok, eu fico nas montanhas. Montanhas é ruim de viver, campos é melhor. Ele tá ok, vai. Ele vai. Só que ele vai viver aonde? Em Sodoma. E lá em Sodoma, depravação total. Lá em Sodoma, nada de Deus. Lá em Sodoma, só blasfêmia. Lá em Sodoma, a maldade imperando. Até que um dia Deus desce à terra com dois anjos. É uma teofania, ele se materializa, se encontra com Abraão. E ele fala: eu vim destruir Sodoma.
Como assim, Senhor? Sim, o mal deles chegou até mim. E aí Abraão começa a interceder. Mas, Senhor, veja bem, se tiver 50 justos lá... Não, se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Ah, Senhor, tu vê, ele está pensando em Ló. Mas tu vê, Senhor, e se tiver 45? Se tiver 45 justos, eu também não destruo a cidade. Pois é, Senhor, mas e se tiver... E ele vai indo. Se tiver 30, se tiver 20... E aí Deus diz, não, mas se tiver 20 eu não destruo a cidade. Não tem 20 justos na cidade. Aí ele fala, Senhor, mas se tiver 10? Se tiver 10 eu não destruo a cidade. Não tem 10 justos na cidade. Tem só a família de Ló, que não chega a 10. Então, o que destruiu Sodoma não foi a maldade, foi a falta de bondade. Foi a falta do bem. O que baliza o mundo, irmãos, não é destruído por causa da igreja. O mundo ainda não foi devastado por Deus por causa de mim e de você. Amém? Porque nós somos os balizadores. Nós somos os justos, justificados por Cristo. Nós somos os moradores do reino. E o reino está na terra. O mundo não foi destruído por causa da igreja, porque ainda existe a bondade no mundo. Deus ainda está contando e está vendo que tem mais de 50. E aí ele não destrói o mundo. Mas o dia que a igreja for tirada da terra, acabou. Quando Ló sai, Sodoma é destruída. Os únicos justos que tinha na cidade saíram. Enquanto eles estão saindo, a cidade está sendo devastada, destruída, arrasada, acabada. E aonde está essa cidade? Hoje ela está debaixo do mar com o maior teor de sal do mundo. 33% do mar morto. Ela está debaixo do mar morto, tomada de sal. A igreja é que coloca limites, a igreja é que tempera, a igreja é que dá sabor. Agora, quando a igreja perde o sabor, o mundo sucumbe. Aí Jesus vai dizer que se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que acontecia? O sal vinha do Mar Morto, fazia ali a sua purificação, né? Tirava ali o que não servia. Mas quando esse sal se misturava com algum outro elemento, se misturava com algum outro condimento, se misturava com impurezas, não servia para mais nada. Aí o que eles faziam? Faziam chão de sal, faziam asfalto de sal para pisar em cima. E também era usado por outra função. Quando estava nevando em Israel, o chão para chegar até o templo ficava tomado de gelo. Então se jogava sal, porque o sal derrete o gelo, para que as pessoas pudessem caminhar naquele chão, e as pessoas pisavam no sal. É isso que Jesus está dizendo. Porque quando o sal perde o seu sabor, para que ele serve? Para nada. Porque o sal tem uma característica muito importante. Ele dá sabor, e ele não pega sabor de ninguém. Se você botar uma pitada de sal no feijão, o sal não fica com gosto de feijão, o feijão fica com gosto de sal. Se você misturar sal com açúcar, o sal não vai ficar doce, o açúcar vai ficar salgado. Aonde você colocar o sal, ele tempera, ele não pega sabor de ninguém. Mas agora se você estragar ele, se você misturar ele com açúcar, por exemplo, você estragou. Se você botar ele no feijão, não tem mais como separar o sal agora e temperar outra coisa. Agora é feijão. Então Jesus está dizendo que não pode se perder o tempero, não pode se perder o teor, não pode ser influenciado.
não pode mudar de aparência. Se o cristianismo não funcionar como deve, como o mundo vai receber a palavra de Deus, meus irmãos? Se a igreja não exercer a sua função, quem vai exercer? Para que vai servir o evangelho, se não for para temperar? Para mais nada. Para mais nada. O sal é um tempero escondido. Ninguém vê o sal. Ele está ali. Ninguém vê o sal. Só quando prova. Assim deve ser a vida do cristão. Você não precisa estar lá na sua empresa. Aqui, ó, me escuta aqui, ó. Vamos orar, vamos ler a Bíblia. Aqui, ó. Eu sou crente, você tem que fazer. Não precisa. As suas atitudes, como o sal, está temperando aquela empresa, está temperando aquele lugar, sem dar uma palavra. O que você faz, as pessoas estão olhando. O que você faz, as pessoas estão vendo. E estão olhando, que bacana, que interessante. Mas por que tu não fez isso? Não, porque não é certo. Poxa. Mas por que... Não. É assim. É o tempero escondido. Eu sou o tempero naquele lugar. Você é o tempero naquele lugar. Você é o tempero na sua casa, se a sua casa não é convertida. Você é o tempero na sua empresa, se a empresa não é convertida. Você é o tempero na rua. Você é o tempero em todos os lugares que você vai. O seu caminhar está temperando a cidade. O seu andar está temperando a cidade. Você está temperando, você está passando o que há de melhor para a comunidade. Assim nós vamos transformar a cidade, assim se transforma uma nação, assim se transforma o Estado. Não é levantando as mãos na rua e orando, isso não transforma ninguém. Isso é bênção, amém, vamos abençoar, mas isso não muda, isso não transforma ninguém. O que transforma é o crente na rua, praticando as bem-aventuranças. Sendo crente, sendo cristão, sendo um morador do reino, propagando isso. Jesus está no monte ensinando ao povo ser sal. E agora ele fala, vocês são a luz do mundo. O sal é escondido, ninguém vê o sal. Mas a luz não. A luz tem que ver. A luz não tem como. Eu não acendo uma lâmpada e boto uma panela em cima. Para que serviu aquela lâmpada? Só para gastar energia, porque para iluminar não serve. A luz ela precisa aparecer, a luz precisa brilhar, a luz precisa ser vista. Jesus usa a comparação, uma cidade em cima do monte, todos vêm. Né? Você passa, ali por exemplo, quando está em Novo Hamburgo, tem aquela igreja com aquela cruz. Quando você está vindo de São Leopoldo, você enxerga de longe, ela está iluminada. Quando a luz está ligada, todos enxergam. Todos enxergam. Só que essa luz, ela brilha nas trevas. Nas trevas. Se aqui tiver tudo apagado, à noite ninguém vai enxergar nada. Vai ver que tem uns vultos. Mas quando liga a luz, se enxerga tudo. Porque a luz, ela mostra. Só que Jesus diz que vocês são a luz do mundo. Ele não diz sejam a luz do mundo. Vocês serão a luz do mundo. Ele diz, não, vocês são a luz do mundo. Ele está dizendo, vocês são o sal da terra. Não diz que vocês serão, vocês vão ser, se vocês fizerem. Não, vocês são. São a luz e são o sal. Não vão se tornar, vocês são a luz. Só que a nossa luz, nós estamos apagando ela. Muitas vezes nós colocamos uma capa por cima e a luz não aparece. Precisamos descobrir a capa, tirar a capa. Precisamos tirar essa panela de cima. Precisamos tirá-la debaixo da cama. Precisamos botar ela em cima, para que todos vejam, para que ilumine a sala, ilumine a peça, ilumine a casa. Então precisamos aparecer para o mundo. Mas a palavra diz que Jesus é a luz do mundo. Então eu não entendi mais nada. É Jesus ou é nós? Jesus é a luz maior. É a lâmpada que está acesa. Nós somos um espelho. Onde essa luz bate, ela reflete. Você sabe a lua? A lua
tem luz? Tem. É própria? Não. Por que a lua ela é clara e ela ilumina a noite? Porque a luz do sol está batendo nela e está refletindo na terra. Jesus é o sol, é a luz maior que reflete em nós e nós refletimos para os outros. Nós somos a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Meu amado, minha amada, você é a luz do mundo. Já pensou nisso? Que aonde você for, você vai iluminar. Sabe aquele ambiente que está pesado? Que às vezes chega a pessoa, chegou com a pessoa, nossa, me senti até meio mal, parece meio pesado. Pois é, você é o contrário. Chegou aquela pessoa, nossa, como eu me senti bem, como a tua presença me faz bem, puxa, como tu é legal, como é bom estar perto de ti. A luz do mundo, ela está iluminando, ela está mostrando o caminho. A luz do mundo mostra o caminho, aponta o caminho, ela ilumina os passos. Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo. Agora, quando deixamos a luz brilhar, quem aparece não somos nós, é o Pai das luzes, é Deus. No versículo 16, vai dizer, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Quando nós iluminamos, quem aparece é Deus. Quando nós iluminamos, quem aparece é Cristo. Sua vida é um testemunho que fará o mundo conhecer Deus. Dentro de você existe uma luz, e essa luz o maligno não quer que apareça. Então aí por isso que você tem problemas, por isso que você tem desafios, por isso que você tem coisas terríveis que impedem você estar no culto, de você estar na presença de Deus, porque o maligno não quer que essa luz brilhe. Por isso que você chega no ambiente e tem briga, guerra, luta. Por quê? Porque você é a luz e você incomoda as trevas. Porque quando se liga a luz, se enxerga os defeitos, e quem tem defeito não gosta que mostre. É porque você é luz, você incomoda as trevas. Sai da sombra. Sai da sombra, irmão. Sai da sombra, irmã. Deixa a luz brilhar. Amém? Outro ponto. Quem é sal? Vai dizer os versículos 19 e 20, que quem é sal, diz assim, o 19 e 20, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar, ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum estarão no reino dos céus. Quem é sal e quem é luz, pratica a lei e ensina ela. Quando eu estou com uma família e que de repente não está legal a criação do filho, a gente vai ajudar essa pessoa. Quando um casal está com problema, nós vamos ajudar essa pessoa. Quando alguém está com uma dificuldade, nós vamos ajudar essa pessoa. Nós vamos ensinar a lei para eles, vamos ensinar como que se caminha, como que se anda. Porque quem é sal e quem é luz, pratica a lei e ensina ela. E aí você será chamado grande no reino dos céus. Depois do versículo 21 a 48, que nós não vamos ler, Jesus agora, o rei dos céus, ele falou dos moradores, ele está falando dos moradores e agora ele está dizendo que os moradores devem praticar essa nova lei, e agora ele vem falar sobre a lei do reino dos céus e o testemunho do evangelho. Que esse reino tem uma lei que precisa ser cumprida. Porque agora, a partir agora desses versos até o capítulo 6, Jesus vai interpretar os mandamentos. Ele é conhecido como o maior rabino da história, porque o rabino é aquele que interpreta a lei. E ele é o maior rabino, é o que mais interpreta, o que melhor interpreta a lei. E aí ele vai falando, porque agora nesses versículos vai falar do homicídio, vai falar do adultério, vai falar do divórcio, vai falar dos juramentos, vai falar da vingança, vai falar do amor aos inimigos. O que é isso? Os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho.
agora ele vai falar sobre isso. Porque ele está falando agora, do versículo 23 e 24, ele está dizendo que algo muito importante, portanto, se vocês estiverem apresentando suas ofertas diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro conciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Jesus está dizendo que aquele que é o morador do reino, que pratica a lei que ele tem que praticar é: conserte-se antes de adorar a Deus. Antes de adorar a Deus, você tem problema com alguém? Conserte-se primeiro. Ele diz: deixa a sua oferta aí de lado, vá se consertar com seu irmão, depois você volta e apresenta ela para Deus. Ele segue dizendo, depois no versículo 25 e 26, ele fala que se você deve para alguém, pague ele. Porque se ele te colocar na justiça, antes dele te levar para os tribunais, faça um acordo com ele. Porque se você for declarado culpado, ele fala: eu te garanto que tu vai ficar preso todos os dias que foi condenado. Por quê? Porque quem é sal, quem é luz, não fica devendo. Ele paga o que deve. Ele faz um acordo. Ele não fica de mimimi. Ele não fica brigando com os outros. E Jesus disse: porque se você for condenado, você vai pagar. Ele continua, no versículo 27 a 30. Ele fala algo interessante no 27 a 30. Ele fala sobre o adultério. Ele fala que perca algo. Porque ele diz que se você olhar para uma mulher e desejar ela, você já está cometendo adultério. Aí ele diz: é melhor você perder o olho, mas entrar no reino do céu. É melhor você perder uma mão, mas entrar no reino do céu. Então, algo que ele nos ensina aqui: perca algo, mas não seja expulso do reino. Esteja, meu irmão, minha irmã, preparado para perder aquilo que não pertence a Deus. Esteja preparado para perder o que não pertence a Deus. Às vezes a gente reclama: mas por que, Senhor? Olha só, por que está acontecendo? Por que eu perdi isso? Por que está tudo estragando dentro de casa? Por que isso aqui aconteceu? Não pertence a Deus? Se prepare para perder. Porque às vezes aquilo que está ali está tirando a tua paz, está tirando o teu sossego, está tirando a tua comunhão com Deus. Às vezes o que está ali é ilícito. Às vezes você comprou uma TV roubada, às vezes comprou um rádio que foi fruto do tráfico, e você está sendo ali intermediador daquilo. Não, mas não fui eu que roubei. Não. Foi, para a lei foi. Inclusive, se a polícia pegar, você vai preso. Interceptador. Então, se não pertence a Deus, se prepare para perder. Mas eu amo tanto aquele homem, eu amo tanto aquela mulher, mas está te afastando da presença de Deus? Se prepare para perder. Porque é melhor você perder do que não entrar no reino dos céus. É melhor você perder, você entrar manco, você entrar sem a mão, você entrar sem os olhos, sem os ouvidos, mas você entrar. Ele está dando a nova lei. Ele está dizendo como que é a lei desse reino. Agora do 31 a 32, ele vai falar que os casais do reino testemunham de Deus em seu casamento. Ele está falando sobre o adultério: não adulterarás. Ele está falando sobre o divórcio: não se separe. Ele está falando então que esse casal, o mundo vai conhecer Deus através do casamento. Eu fiz um casamento sábado, se você acompanha na rede social, muito lindo, muito lindo, muito lindo, lá em Cambará. Pessoal que veio lá do Mato Grosso do Sul para casar. E uma coisa que eu falei para eles, eu disse: o mundo vai conhecer Deus através de vocês. Através do casamento, o mundo conhece Deus. Então precisa dar bom testemunho. Do 33 ao 37, ele está falando agora dos juramentos. Os moradores do reino falam sempre a verdade.
está falando, não jure por qualquer coisa. Por quê? Porque não precisa jurar. Se você é um morador do reino, se você faz parte desse reino, você fala a verdade. A sua palavra é sim, sim, não, não. Fora disso é do maligno. Então eu não preciso jurar, não preciso prometer. Minha palavra é minha palavra, é palavra de rei. O rei, quando dava a sua palavra, ele não voltava atrás, ele não podia voltar atrás. É palavra dada, é palavra mantida, é palavra de rei. Ele está dizendo, então, não minta, fale a verdade, não precisa jurar, a sua palavra é a sua palavra. O morador do reino, o sal da terra, a luz do mundo, quando ele fala, está dito. E as pessoas confiam, as pessoas acreditam. Vai fazer uma cariação na empresa, cheio de problema, fala um, fala outro, quando chega no crente. O que aconteceu? Aconteceu isso. Então, beleza, eu acredito. Por quê? Porque nós temos essa fama maravilhosa de ser pessoas honestas. Jesus diz, então, nós precisamos ser pessoas honestas. Depois do 38 ao 42, ele vai falar sobre a vingança. Os moradores fazem a mais do que é exigido. Ele fala, a vingança é de Deus. Se te pedirem alguma coisa, faz. Se te pedir a capa, dá um manto. Se pedir para você andar 1 milha, anda 2. Não seja vingativo. Ah, mas fez para mim, vai pagar. Não, só um pouquinho, o que está pensando? A pessoa te pediu e nunca te devolveu. Ela vem e te pede de novo. A pessoa te passou a perna e vem te pedir um favor. Puxa, eu preciso da tua ajuda. Eu sei que, puxa, sabe que o que tu precisa? Jesus está dizendo, os moradores fazem a mais do que é exigido. Não é egoísta com suas coisas, está sempre disposto a ajudar. Jesus disse, se você tiver para emprestar, empresta. E tem mais. Deuteronômio diz, não cobre. Do 43 ao 48 vai falar do amor aos inimigos. Os moradores do reino amam quem não merece ser amado. Os inimigos. Nos últimos dias tem uma polêmica rodando na internet de alguém que está desejando o mal do autor Paulo Gustavo, que ele morra, que ele não seja curado. Eu não vou orar por ele. Essa pessoa não conhece a palavra. Essa pessoa não conhece as palavras do rei. Essa pessoa não conhece como que os moradores do reino têm que ser. Ele não é meu inimigo, em primeiro lugar. Ele é um ser humano. E todo ser humano precisa da oração, precisa da pregação do evangelho, precisa ser anunciado. O mínimo que eu tenho que fazer por ele é orar. E se ele fosse meu inimigo, Jesus diz, ore por eles. E essas pessoas estão dizendo, por ele não vou orar. Não conhece o reino de Deus. Não conhece o reino dos céus. Não conhece o rei. Não conhece as leis do reino. Caminhando para o final, queridos. Olha o que Charles Spurgeon escreveu no livro Conselho aos Obreiros. Eu vou ler para você. Será que um cristão não deveria dizer, vou encontrar uma profissão que me ponha em contato com uma classe de pessoas que precisam do evangelho e usarei minha profissão como um cavalo de Troia para Cristo? Já que os hipócritas usam uma religião como um cavalo de Troia para obter lucro, vou fazer que minha atividade sirva a minha religião. Ah, dizem outros, podem deixar isso a cargo da sociedade evangelística? Deus abençoe a sociedade. E eu diria, acabe com a sociedade, em vez de permitir que ela acabe com o meu esforço pessoal. Mas o principal chamado de Cristo ainda é para que você mesmo saia pelas estradas e valados e traga tantos quantos vier a encontrar para o banquete do evangelho. Spurgeon está dizendo que nós deveríamos procurar as profissões pensando, eu vou lá evangelizar esse lugar. Eu vou ser um cavalo de Troia. Você sabe o que é o cavalo de Troia? Que foi uma emboscada que fizeram. Botaram um cavalo como prêmio, né? Como presente. Dentro estava cheio de guerreiros que lá dentro da cidade eles desceram e invadiram a cidade. Mataram todo mundo. Ele está dizendo, eu vou ser o cavalo de Troia. Eu vou entrar lá muito bem, muito tranquilo. Mas eles não vão saber quando vê eu sou sal. Quando vê eu sou luz. Quando vê está todo mundo transformado pelo meu testemunho. É assim que cada cristão precisa pensar.
É assim que o sal age, é assim que a luz ilumina, pensando na profissão e como abençoar as pessoas com a profissão. Não, hoje não se vê isso, hoje vê gente egoísta, hoje vê gente que é advogado, mas não presta um serviço gratuito para quem é da igreja. Hoje a gente vê médicos que não atendem um irmão de graça. Hoje a gente vê mecânicos que não mexem no carro se não pagar. Não usa a profissão para ser sal, não usa a profissão para ser luz, é egoísta, é o contrário do reino, na verdade não entendeu nada ainda. Ser sal e ser luz é ser influência, é exercer o seu cristianismo em todos os lugares. Ser cristão não é viver na igreja de domingo a domingo pedindo bênçãos. Ser cristão é lá fora, impactar o mundo. Concluindo, olhando para Mateus 5, para o Sermão do Monte, eu pergunto, como está a nossa espiritualidade? Como está a nossa influência no mundo? Eu e você somos bem-aventurados? Estamos sendo sal e luz para o mundo? Quando olhamos para o padrão do Sermão do Monte e olhamos para a nossa vida, para o nosso cristianismo, vemos que estamos muito distante daquilo que Deus deseja de nós. Muito distante. Todos nós, inclusive eu. Muito distante. Se comparar com quem erra, é fácil de dizer que é bom. Se eu me comparo com um mendigo, eu vou dizer que eu tenho muito dinheiro. Se eu me comparo com um ímpio, eu vou dizer que eu sou santo. Agora, se compare com Mateus 5. E descobrirá que não somos bons em nada. Não somos bons em nada. Em nada. Mas agora o que fazer? Descobri que eu não sou esse morador que Jesus está dizendo. O padrão de Jesus é alto. É muito alto. O padrão da igreja do BPC Taquara é alto. Muitos não vão ficar, porque é alto. Porque aqui a gente prega o evangelho. Aqui a gente pega a palavra da cruz. Aqui a gente carrega a sua cruz. É muito mais fácil dizer que é doença. É muito mais fácil dizer que é demônio. Doença eu tomo um remédio. Demônio eu imponho as mãos. Mas o caráter, esse eu preciso lutar. Esse eu preciso batalhar, esse eu preciso transformar, esse eu preciso olhar para mim, esmurrar minha carne. O padrão de Jesus é alto, o padrão da igreja de Taquara é alto. Isso tudo só acontece em nós por um agir de Deus. Na hora de lidar com as exigências do Sermão do Monte, olha para quem está pregando, olha para Jesus. Nada se compara ao amor e ao perdão de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.